Quando você vem a mim, eu tomo o seu espírito das estrelas e o visto num corpo de sensação, para delicadamente concentrá-la na forma, para benignamente aquecê-la na bem-aventurança. Você está aqui para sentir o deleite, desfrutar a recompensa, conhecer a satisfação, ter prazer em todos os caminhos, de todas as maneiras, em todos os aspectos. O prazer torna-a suculenta, faz seus olhos cintilarem, anima a sua energia vital. O requinte da existência é o prazer. Prepare-se para sentir-se muitíssimo bem. Bom, gurias, com essa força a gente dá as boas-vindas à nossa convidada, Hathor, a convidada do Café com as Deusas dessa semana. E eu dou boas-vindas a vocês. Então, te convido a pegar o teu café, o teu chá, a tua aguinha e sentar com a nossa convidada dessa semana, a deusa Hathor. Então, Hathor é uma deusa egípcia, uma das mais cultuadas no Egito Antigo. E uma característica muito linda dessa deusa, bem particular, é que ela é uma deusa de muitas faces. Ela é representada na mitologia egípcia de muitas formas diferentes. Em cada mito relacionado a ela, ela ocupa um papel diferente, ela sustenta um arquétipo diferente. Então ela nos traz várias faces da deusa. Ela nos traz a face materna, ela nos traz a face da amante, ela nos traz a face da mulher alquimista inteira. Ela é uma guardiã de portais, ela é uma deusa criadora. Inclusive os egípcios acreditam a ela a criação do nosso corpo físico. Então Hathor teria criado o corpo físico para que o espírito eterno pudesse habitar e desfrutar da matéria. Então eu anotei aqui algumas coisas para ser fiel com o que eu estou trazendo, também fiz um resumo para a gente focar principalmente no aspecto que é trazido aqui no oráculo da deusa, que é o atributo do prazer, tá? Mas eu vou contar um pouquinho sobre Hathor então. Ela recebeu, né, como eu disse para vocês, ela é representada de diferentes formas. Então ela recebeu os títulos de Senhora do Céu, Senhora das Estrelas. Também é dito que ela acrescentava o destino das almas, né, que nasciam. Então, através das estrelas ali, ela fazia essa tecidura de escrever nas estrelas o destino de cada alma. Ela habitava o céu, então junto com o deus Ra, que é o grande deus da mitologia egípcia, e outros deuses solares. Então ela é também uma deusa solar, tanto que a gente pode ver aqui na cabeça dela aqui, ó, o sol ali representado. E como uma deusa do céu, ela é trazida muitas vezes como mãe desses mitos solares e também como consorte desses mitos, incluindo Horus e o próprio Ra, né? Ela era uma das várias divindades que atuavam como o olho de Ra, ou seja, a contraparte feminina desse grande deus. Possuindo um aspecto, né, nessa parte que ela atua como olho de Ra, ela é relacionada com Sekhmet, que é a deusa leoa, que representa o aspecto destruidor do sol, o aspecto vingativo. E através desse aspecto, a deusa Hathor protegia, então, Deus Ra dos seus inimigos, né? Então ela tem também um aspecto destruidor dentro dela, como uma deusa completa, né? Ela cria e destrói. O seu lado benevolente, então, representa a música, a dança, a alegria, a sexualidade e o cuidado maternal, tendo também agido como consorte de várias divindades, como eu falei, e mãe, né, dos filhos dessas divindades. Ela também cruzava as fronteiras entre mundos, sendo uma deusa que, então, ajudava na travessia das almas mortas para passarem para o pós-vida,
como a gente vê, ela estava presente também no nascimento, aí nessa tecidura do destino das almas e nessa travessia que é o parto, né? Na construção do corpo físico para que aquele espírito pudesse encarnar. Ainda o nome egípcio, né, Hathor, ele pode ser traduzido como a morada de Horus, ou então a morada, minha morada no céu. E como o deus Horus representa, né, entre outras coisas, o sol e o céu, a gente pode, né, entender aqui que essa morada, além de se referir ao lugar onde Horus morava, é também o próprio útero dessa deusa, de onde ele, né, um deus solar, nascia todas as manhãs. Então, para os egípcios, Hathor dava luz a Ra todas as manhãs, trazendo o dia, né, trazendo o sol. Ao longo da história egípcia, conforme a história avança, o mito de Hathor, essa deusa, grande deusa, ela foi sendo dissolvida e foi sendo absorvida por outras deusas que foram sendo criadas, como Ísis, que a gente já trouxe aqui, é considerada a mãe de Horus, né? No mito de Horus, Ísis é a sua mãe. E Sekhmet, que eu já falei para vocês também, a deusa leoa, que representa o aspecto destrutivo do sol. Essa questão das deusas, das grandes deusas, irem se diluindo em outras deusas, aconteceu não só com Hathor, mas com outras grandes deusas ao longo da história da humanidade. E eu acho bastante interessante trazer esse ponto aqui, porque se a gente vai falar de prazer principalmente, né? Hathor, como uma deusa de muitas faces, ela sustentava todas essas faces. E ao sustentar essas faces e ser inteira com essas faces, o que Hathor dizia e diz para nós? Que nós também podemos sustentar todas essas faces e sermos inteiras. Quando ao longo da história, e aí, bom, patriarcado, quando ao longo da história essas grandes deusas vão se diluindo em deusas menores, e bem entre aspas, tá? Não existe deusa maior, deusa menor, mas só para a gente entender, né? Deusas que ancoram apenas duas faces, né? Deusas, por exemplo, que foram relacionadas somente com um aspecto do feminino. Quando a gente dilui essa grande deusa que ancora todos os aspectos do feminino em várias outras deusas que ancoram um aspecto, a gente cinde. Como mulher, nós também cindimos. E aí, em vez da gente entender que pode dançar nessas muitas faces e que sim, nós podemos viver todas essas faces, todos esses aspectos, a gente passa a entender que só pode viver um. Por exemplo, se eu sou mãe, eu não tenho direito a desfrutar do prazer do meu corpo físico. Eu não tenho direito ao sexo, eu não tenho direito ao sexo por prazer, né? Eu não tenho direito a ter prazer com o meu corpo, a cuidar do meu corpo. Se eu, por exemplo, sou uma esposa, não tem espaço para eu ser uma amante, e aí isso causa problemas dentro dos relacionamentos para as mulheres e para os homens, que dentro da psique deles isso também cindiu, né? A mulher que dá prazer não é a mulher que é para casar. E aí a gente vai ver um monte de preconceitos criados através dessa cisão, dessa diluição das grandes deusas ao longo da história. Essa cisão que acontece com Hathor e com outras deusas, como eu disse, acontece também dentro de nós, nos afastando dessa possibilidade de viver todos os aspectos do nosso feminino, de sustentar todas as possibilidades de viver o nosso feminino, né? E isso não quer dizer que, né, não estou dizendo aqui que a gente tem que viver todas as faces, ou que a gente precisa sustentar isso em equilíbrio, não. Mas a gente, ao cindir essas deusas e diluir essas deusas, a gente diz para nós mesmas que não é possível viver esses papéis. E isso causa dor, sofrimento, afastamento da nossa inteireza,
né? Não é à toa que a gente tem aí e vive como mulheres cheias de tabus relacionados ao nosso corpo, à nossa sexualidade, à nossa possibilidade, dignidade de sentir prazer, de se deleitar, de ter descanso, de ter hobbies, de ter coisas que nos deem prazer, de fazer coisas que sejam puramente por prazer e não que tenham necessariamente uma utilidade ou que sejam um serviço ou que, enfim, né? E então eu acho muito interessante que a gente analise, né, essa diluição que aconteceu com Hathor. E aí é interessante também falar que, embora ela tenha sido representada de muitas formas na mitologia egípcia, com muitas características diferentes, a gente vai ver Hathor com cajados, com cobras, com chifres, enfim. Ela é majoritariamente associada à grande vaca da criação. Então é muito comum que Hathor venha como está aqui, ó, com chifres e orelhas de vaca, né? E eu acho muito lindo porque quando eu abri a carta de Hathor, ela sempre me lembra daquela música da vaca profana, da Maria Bethânia. Eu acho que Hathor é a própria vaca profana, né? Maravilhosa ali, com os seios fartos e vivendo o seu corpo, vivendo o seu prazer, né? E o que mais que eu tenho aqui anotado? Essencialmente, então, Hathor, ao longo da mitologia egípcia, ela foi se tornando uma deusa da alegria e do júbilo, do êxtase, e como tal, ela era amada profundamente pela população em geral, reverenciada especialmente pelas mulheres. Nessa condição, ela conquistou os títulos de Senhora da Casa do Júbilo e aquela que preenche o santuário com alegria. Que lindo, né? O que não é o prazer, senão justamente preencher o nosso santuário, nosso corpo, com alegria, né? E como faz falta que a gente se sinta autorizada a preencher o nosso santuário com prazer e com alegria. Bom, gurias, a grande mensagem de Hathor hoje é essa. Nesse Café com as Deusas eu quero deixar o convite para que tu encarne aí Deus Hathor e se sinta cada vez mais merecedora e digna de desfrutar do teu corpo físico, de desfrutar dos prazeres físicos, as artes, a beleza, a estética, a música, a dança, de desfrutar de tudo aquilo que traga júbilo, alegria, êxtase, deleite à tua vida, aquilo que encha o teu santuário com alegria, né? Se a gente tá ali com um santuário vazio de alegria, que sentido vai ter a nossa vida? E aí agora lembro de Sofia, na semana passada, que nos disse, vem viver a tua humanidade. E o que é viver a nossa humanidade, se não desfrutar do corpo físico, viver dentro de um corpo físico? Não existe viver a nossa humanidade sem falar de viver o nosso corpo físico. Então te convido a abrir espaço para o prazer no teu dia a dia, a cuidar do teu santuário com amor, a festejar. As festas em homenagem a Deus Hathor eram famosas por serem muito animadas, com muita comida, com muita bebida, com muita dança, com muita arte. Então eu te convido a trazer esse equilíbrio, né? E percebam como o prazer ele está desviado na nossa cultura. Ou a gente tem dois polos, né? Ou nenhum prazer, e aí restrição, 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 tabus. Ou então a gente vai para o outro polo, que é o exagero, né? A nossa relação com a comida, com a bebida, com o sexo, com o corpo, com os prazeres materiais, ela tá muito adoecida e desequilibrada, né? Então te convido aí a se autorizar a viver todas as facetas do feminino que tu deseje viver na tua vida, né? A faceta materna, cuidadora, nutridora, a faceta jovem, virgem, pura, casta, né? Essa faceta nos ajuda muito a acessar aí lugares sublimes, amorosos, compassivos, mas também a faceta dessa deusa que é o fogo, que é o sol, que é o prazer, que é a amante, né? É dona da sua sexualidade, dona do seu corpo e autorizada a usar este corpo com sabedoria e usar este corpo para o prazer, para o deleite, né? Fazer festa nesse santuário. Então é isso, meus amores, deusas maravilhosas, agradeço a companhia de vocês e mais um Café com as Deusas.
Comenta aqui embaixo como é que tá a tua relação com o prazer, tem espaço para isso na tua vida? Nesse ano de 2022, será que teu desejo é abrir mais espaço para o desfrute, para o deleite, para o prazer, seja ele qual for, né, na tua vida, dentro dos teus gostos? Me conta se tu ainda tem dificuldade em parar, em desfrutar, em descansar, em ter prazer. Vamos conversar aqui nos comentários. Como vocês já sabem, nessa semana então a gente vai ter stories, caixinha de perguntas, afirmação positiva, texto sobre Hathor. Essa semana então toda vai ser dedicada aí ao nosso prazer. Convido vocês a deixarem as perguntas também aqui embaixo, se vocês têm dúvidas sobre Hathor, sobre essa relação com prazer. Quanto mais vocês comentam, curtem e compartilham esse conteúdo, mais ele chega para vocês no feed de vocês. É isso, meus amores. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo Café com as Deusas. Claro, nos vemos a semana inteira aqui no perfil, mas em vídeo nos vemos no próximo Café com as Deusas na semana que vem. Um beijo e até a próxima!